que é importante para todos, com a doutora Lúcia Dória, que está aqui, que é os exames ultrassom. Bom dia, doutora Lúcia. Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom, doutora, é ultrassom, não é? Muita gente confunde, não é? Como é que é o ultrassom mesmo? Como é esse exame? Primeiro a gente começaria explicando o que é ultrassom. Vamos lá. A ultrassonografia é um exame de imagem, tá? Aonde são usadas as ondas, são ondas que saem do transdutor, aquele aparelho que fica em contato com a pele da paciente. Ondas vão até as estruturas da mama e retornam na forma de eco, que é também recebida por esse transdutor e levada a um computador que transmite isso na forma de imagem numa escala de cinza, tá? Não se usa radiação, são ondas sonoras. Ele detecta exatamente as lesões na mama, né? Tem as indicações para a ultrassonografia. A ultrassonografia não é o exame de escolha para rastreio do câncer de mama. Estamos agora, né, no Outubro Rosa, que fazemos a campanha para o câncer de mama, mas não é o exame de escolha para rastreio do câncer de mama. Eu vou explicar por quê. A ultrassonografia tem indicações certas e vamos lá. Para aquelas pacientes jovens que não estão na faixa para mamografia, que é preconizado pelo CBR e a Sociedade Brasileira de Mastologia, dos 40 aos 74 anos. Tem aquelas pacientes que têm as mamas que a gente chama assim de mamas densas. Que são mamas densas? É aquela mulher que tem mais glândula mamária do que gordura. Então, de difícil detecção alguma lesão na mamografia e que a ultrassom tem aplicabilidade, tem uma utilidade. É usada também para ver implantes, o famoso silicone, para ver algumas complicações desses implantes. É usada também para quando queremos guiar procedimentos nessa mama, as biópsias, tanto por agulha fina como por agulha grossa. E nos casos de crianças que usamos, não tem nenhuma contraindicação à ultrassonografia e também não exige nenhum preparo da paciente. Essa paciente não precisa de nenhum preparo especial. O que nós pedimos é que leve os seus exames anteriores, e isso tem uma importância crucial, porque se essa paciente tem alguma lesão prévia, a gente vai olhar essa lesão, se essa lesão cresceu, se houve um crescimento de mais de 40%, em quanto tempo, se essa lesão modificou a sua forma. Isso é muito importante, é o que é o nosso embate no dia a dia, que a gente pede às pacientes. E também com relação à mamografia, aquelas que já fazem mamografia a partir dos 40 anos, que leve, porque há lesões que são detectadas na mamografia que a ultrassom não vê e vice-versa. Ela é um complemento à mamografia. Agora, qual é a diferença do exame de ultrassom com a mamografia na prática, tecnicamente? Tecnicamente, a mamografia usa raio-x e a ultrassom não. A ultrassom não tem radiação. A ultrassom são as ondas sonoras que fazem elas voltam na forma de eco e o computador recebe isso e faz uma escala de cinza na imagem. São princípios físicos diferentes. Mas diríamos assim, o que é mais objetivo, é a ultrassom ou a mamografia? A pergunta é a seguinte: no rastreio, existe aplicabilidade da ultrassom em rastreio, em diagnóstico e, digamos, como a gente fala, em second look, quando o médico ele recebeu um exame e quer que a ultrassom dê uma olhada para achar, digamos, uma lesão que está numa mama muito densa. São esses 3 exames que mais a gente recebe. O que acontece? A mamografia, ela vê coisas que nós na ultrassom não vemos e que pode ser o início de um câncer, que são as microcalcificações. Isso não é visto pela ultrassonografia, por isso que a ultrassom não é usado para rastreio, mas ela complementa, porque aquela mulher que passou dos 40 anos, que teoricamente é uma mulher que já tem que ter uma mama com mais gordura do que tecido glandular, mas isso vai depender muito da genética da paciente. Tem mulheres que chegam aos 60 anos ainda com muita glândula, então tem uma mama densa. Se houver uma lesão ali, um cisto ou um nódulo que não foi detectado pela mamografia, nós na ultrassom iremos ver. E muitas vezes pode ser que seja necessário um complemento com a ressonância, que seria uma coisa a mais. Mas as duas são usadas, são complementos. Ou seja, então
3 tipos, né? A ultrassom, a mamografia e a ressonância magnética. Isso, a ressonância vai depender do pedido médico. O médico é soberano sempre, o mastologista, ele é que vai avaliar a necessidade da paciente. Agora, a aplicabilidade da ultrassonografia, por exemplo, a mamografia diz que tem um nódulo isodenso, vê um nódulo, mas não sabe dizer exatamente se é nódulo sólido ou cisto. Né, que o cisto, digamos, é líquido, tem um líquido ali. Então, a ultrassom vai definir isso entre nódulo sólido e entre nódulo cístico, né? É aplicabilidade. O médico mastologista vai fazer o pedido nesse sentido. E a última hipótese é que faz uma biópsia. Ou uma primeira hipótese? Vamos lá. A biópsia vai depender muito do que a gente vai ver nessa lesão. Eu vou explicar a lesão sólida. Nós temos hoje uma classificação chamada de Behards. O Colégio Americano, ele colocou o seguinte: nós precisamos falar uma linguagem aqui no Brasil, na Europa, na China, em qualquer lugar do mundo, nós temos que ter uma linguagem única para permear a conduta do médico mastologista. E foi feito esse Behards. Como é esse Behards? Ele vai do 0, que é um indeterminado, pouquíssimo utilizado na ultrassonografia, quando a gente precisa de um complemento ou da mamografia ou de uma ressonância. Nesses anos que eu estou fazendo ultrassom, não me lembro quando eu usei o Behards 0. O Behards 1 é quando a mama dessa paciente é absolutamente normal. Chance 0 de malignidade. Behards 2, algumas lesões do tipo cisto. O cisto simples, a gente usa Behards 2, também chance mínima de malignidade, não existe chance de malignidade nesses casos. Esse Behards sempre gera muita ansiedade nas pacientes, e é bom que a gente explique isso. Behards 3, a gente usa para aqueles nódulos que a gente diz assim, bonitinhos, que eles têm o contorno regular, é um nódulo que não tem nenhuma aparência, digamos assim, que ele não é mais alto do que largo, tudo isso a gente observa na descrição do nosso laudo, que está lá dizendo se o nódulo é mais escuro, hipoecogênico, se o nódulo é isoecogênico, quando está e com a textura, a cor igual a da gordura ao redor, se ele é hiperecogênico, se é ecogênico, quando tem mais branquinho do que o tecido gorduroso, se ele é mais alto do que largo, os contornos são regulares, as margens circunscritas, tudo isso é muito importante na descrição do laudo da ultrassom, para a gente classificar se é um Behards 3, que é um nódulo que tem 2% de chance de ser maligno, 2%, ou Behards 4, que aí sim tem alguma chance de ser maligno, mas de forma alguma estamos dizendo que esse nódulo é maligno, porque ele tem uma variedade muito grande, que vai de 5% a 70%, a depender da letra que colocamos, 4A, 4B, 4C. E não é obrigatório que no nosso laudo até a gente coloque essas letras. Se nós colocamos um Behards 4, a gente está dizendo assim para o colega, olha, seria bom fazer uma biópsia. Nesse caso, respondendo a sua pergunta, a gente está sinalizando para o colega que é bom fazer uma biópsia para a gente ficar tranquilo. A paciente fica, nós que estamos fazendo o exame e também o mastologista. Já um Behards 5, essa paciente tem uma chance de mais de 95% de ter um câncer, mas também ainda não é 100%. Né? Tem surpresas, muitas vezes a gente dá um Behards 5, fazemos uma biópsia, que pode ser tanto por agulha fina ou agulha grossa, e esse nódulo não ser. É uma chance grande. E o Behards 6 é para aquela paciente que já tem um diagnóstico. E o diagnóstico disso é sempre por biópsia. Quem disse a paciente tem uma malignidade ou não, é sempre a biópsia. Agora, tem alguma relação o tamanho do nódulo, do nódulo com o tamanho da mama? Não, nenhuma relação. Nós podemos ter uma adolescente com um nódulo benigno grande, podemos ter pequeno, nenhuma relação, não, o tamanho. Agora, com isso, o que significa dizer que nesse mês que nós estamos aí, né, de esclarecimento, que as mulheres comecem a fazer suas
ultrassonografias, né? Isso, é importante. Teve um estudo feito lá no Paraná, exatamente isso. Qual a importância de fazer essas campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul? E o que se detectou é que realmente foram feitos mais exames e mais vidas foram salvas. Mas é bom lembrar que de janeiro a dezembro é sempre rosa. É sempre momento de fazer os seus exames de prevenção, sim. Bem, agora, doutora Lúcia, com referência à idade, né? Qual a idade? Porque eu sempre ouvia falar, tanto para homem quanto a mulher, o câncer de próstata do homem, que é só a partir dos 40 é que os homens devem fazer exame de próstata, mas já tivemos casos registrados de menos homens mais jovens de 40 e ter câncer de próstata. Isso vale também para as mulheres? Isso também vale, infelizmente. Eu faço esse ano 29 anos de formada e lhe digo que antes a gente ouvia falar na prevalência do câncer de mama em mulheres acima dos 40 anos. Depois de uns 10 anos de trabalho, a gente começou a ver em mulheres de 30 e infelizmente hoje a gente vê também na faixa dos 20, tá? Então é sempre importante a gente fazer. E para essas mulheres que ainda não estão na faixa da mamografia dos 40 aos 74 anos, que é o que é preconizado, que faça a ultrassonografia. A mamografia também ela pode ser feita antes dos 40, a depender da necessidade e da história dessa paciente, principalmente genética, sempre com indicação do mastologista. O médico mastologista é que faz o encaminhamento do exame que ele acha adequado e correto para a paciente. Mas nessas mulheres jovens que são acometidas com o nódulo de câncer de mama, a genética a gente já ouviu falar que realmente é um fator genético, mas extra fator genético, aí existe, a gente já identificou o que é que tem causado isso? Porque no passado, talvez a gente não ouvisse falar muito em gente jovem com câncer, e hoje sim. Eu acho que são os exames de prevenção, Dilson, sabe? Que é mais feito do que no passado. As pessoas não procuravam tanto o serviço médico. Existe algumas, digamos assim, algumas lendas, as pacientes perguntam, doutora, será que é porque eu estou comendo muita galinha, alimentação, ou uso de anticoncepcional? Existem muitas, digamos assim, teorias, mas o que se fala mais é a questão da gente, quando a gente examina mais, a gente detecta mais. Tá? Nesse sentido. Porque se fala muito dos hormônios dos animais, né? A galinha, sobretudo, tem sido a bola da vez, né? Porque hoje as granjas criam uma galinha com 30 dias e já tá a galinha para o abate. A força de hormônio. Então, as pessoas que consomem essa carne animal também sofrem os efeitos do hormônio. Tem algo a ver? Olha, não tenho, digamos assim, essa informação de que isso seja verdadeiro, não. Porque se a gente for pegar a população, nós consumimos alimentos, todos nós, no mesmo local, né? A maioria das pessoas. Então, por que algumas mulheres desenvolvem e outras não? Não vejo nenhuma relação, não. Mas os mastologistas podem falar melhor sobre isso. Não há nenhum estudo comprovado com relação a isso, não. Agora, pelo sim, pelo não, né? Melhor evitar. Se fosse assim, eu sou uma raposa, eu como muita galinha. Porque as pessoas falam de alimentos, né, hoje em dia, e os transgênicos hoje, eles falam muito dos transgênicos, né? Pelo sim, pelo não, a gente vai se acautelando, né? Eu acho que o que nós devemos fazer, não só com relação ao câncer de mama, como qualquer doença, é nós termos bons hábitos, que a boa alimentação, a prática de exercício físico, isso é importante. A gente deve perseguir sempre isso. E é fato, isso sim previne várias doenças. E a alimentação saudável, eu acho que hoje todo mundo sabe qual, né? Porque tem tantos programas que falam sobre alimentação, tanta informação. Mas o que está acontecendo hoje é que os McDonald's da vida, né? As crianças, né, já começam a se habituar naquilo, a obesidade chega e aí uma mudança total no comportamento dos cidadãos, sim, né? Sim. Da humanidade em geral. Quer dizer, consequentemente, essas pessoas estão mais pelo menos assim imagino, mais predispostas a esse tipo de doença do que no passado, onde tudo era natural.
O que a gente tem hoje? Hoje a ciência prova que o nosso intestino tem um papel fundamental na nossa saúde. Fundamental. A gente ter um bom intestino é muito importante. Quando você fala de fast food, o índice de obesidade, lógico que aí sim tem uma relação direta, e a obesidade sim pode induzir alguns tipos de cânceres, e eu te falo que ter um intestino saudável é muito importante. Nós temos aí um equilíbrio de bactérias do bem e do mal, e essas bactérias, elas influenciam desde o teu humor até a tua saúde, inclusive a degeneração de células, que nada mais é do que o câncer. Doutora Lúcia, foi muito bom ouvi-la agora nesse mês que nós estamos aí, o mês o Outubro Rosa, e mais uma vez a gente bate aquela mesma tecla de que todas as mulheres devem buscar hoje, né, se cuidar e fazer a mamografia. Quem está ouvindo a gente aqui é Cristiane Macari, está mandando um abraço para a senhora, diz que é muito fã da senhora. Muito obrigada. Considera a senhora uma pessoa especial na área da medicina. E a gente agradece, viu, a sua presença aqui. Muito obrigada. Como é que é? Dia do médico. Exatamente isso, porque hoje é dia do médico. E nós queremos, através dessa entrevista que a gente faz com a senhora aqui, homenagear todos os médicos desse país, deste Brasil, deste mundo, sobretudo os médicos da gente aqui de Feira de Santana, porque a gente sempre tem que falar primeiro para os nossos vizinhos, depois para os nossos amigos, né, depois os mais desconhecidos. Mas a senhora hoje leva essa mensagem para todos os seus colegas e dizer que nós somos efetivamente, diríamos assim, admiradores dessa categoria. Muito obrigada, nós agradecemos. Exercer a medicina é um privilégio, é muito bom, é só a palavra de agradecimento por tudo que a gente recebe dos pacientes, dos amigos que a gente conquista e a oportunidade de crescer como ser humano, que é o que a natureza espera de todos nós, que a gente seja humano. Tá obrigada. Bom dia para a senhora, bom dia de trabalho. Foi a nossa entrevista.